Muito bem, então essa é a segunda parte do episódio 5, a gente já leu o conto e agora nós vamos falar um pouquinho juntas aqui sobre o conto Manauí do capítulo 4. A primeira parte que a autora chama aqui a reflexão é que todo conto pode ser tanto visualizado de que todos os personagens compõem a psique de uma única pessoa, como também pode ser uma pessoa e seus relacionamentos. E nesse caso aqui, ela traz bastante reflexão sobre esse segundo aspecto, a maneira como reagem as relações entre uma mulher e o seu parceiro. E eu achei muito interessante porque logo de cara, né, o conto ele já passa assim, uma informação muito importante, como um homem conquista o coração de uma mulher selvagem. Então a gente tem visto já nos outros capítulos que a autora ela tem chamado as mulheres para uma forte reflexão sobre o seu lado selvagem, né? O lado que é o lado do fogo feminino, o fogo da criatividade, o lado que mostra que as mulheres elas precisam utilizar ao máximo o seu lado criativo, que isso traz vida e que quando esse lado selvagem fica subentendido ou não é estimulado ou não tem espaço para ele, o quanto isso deixa uma mulher muitas vezes doente, né? Tanto doenças físicas como a depressão ou às vezes uma série de episódios de não realizações na vida dessa mulher. E quando a autora coloca aqui que um dos segredos para conquistar o coração de uma mulher selvagem é entender profundamente essa dualidade natural feminina, a gente percebe que o primeiro passo é entender que essa dualidade é natural, né? E anterior a isso, que é o que a gente vem falando até agora, toda essa questão intuitiva, toda essa questão matrilinear, esse conhecimento feminino que existe no campo, o primeiro passo é a mulher tomar posse desse conhecimento, a mulher se enxergar sob essa ótica, para ela estar inteira. E a partir daí, a mulher vai ensinar ao homem os seus conhecimentos mais profundos, para que o homem possa ir na direção da mulher e estabelecer então uma linguagem, né? Então, vamos pegar aqui a parte das gêmeas, né? A autora coloca que as gêmeas são como duas forças poderosas femininas em uma única mulher. E quando o homem, que no caso da história é o Manauí, ele consegue entender essa natureza, essa dualidade como sendo uma força natural de uma mulher, ele conquista o coração dela, né? Isso nos faz refletir em duas questões. Primeira, né, se nós estamos cientes, conscientes de que somos duas forças, de que somos essa dualidade que exteriormente pode ser mais civilizada, mais bonita, mais sociável, mas que nós temos um lado nosso que é mais surpreendente, original, mais sagaz, um lado nosso que é um paradoxo de nós mesmas, né? E que é natural ser assim, que isso é selvagem e natural, né? Ou estamos tentando dar vazão a um lado e diminuir o outro, né? Esse reconhecimento de ser dois, essa força dupla, é tudo que a gente falou até aqui, até nos outros capítulos. Quando essa dualidade ela não é reconhecida e um dos lados recebe mais alimento, mais força, mais impulso, ele tem mais espaço para agir do que o outro lado, a vida fica desequilibrada. Então, quantas vezes será que a gente não tem um pouquinho de vergonha de ser a gente? Ou às vezes as pessoas com quem a gente se relaciona, elas são pessoas que diminuem a nossa capacidade mais original, né? Não permitem a gente ser essa integridade toda e a gente aceita isso assim, né? Então a gente está fazendo o que quando a gente não permite que a nossa dualidade esteja íntegra, funcione junta?
a gente está perdendo o nosso poder. E esse poder de ter os nossos dois lados juntos é um poder excepcional. E quando ele está consciente, ele proporciona à mulher um reconhecimento de si, onde ela está completamente segura. Não tem mais aquela sensação do tipo assim, digamos, eu tenho um lado meu que é mais, eu consigo ser mais viva, dar mais espaço quando eu atendo uma série de requisitos de outras pessoas. Eu fico feliz, eu fico em paz porque as pessoas ao meu lado estão felizes, mas em consequência disso eu guardo dentro de mim um monte de vontade, um monte de desejos, de coisas que eu tenho e não faço pelo trabalho que é enfrentar todo esse universo. Então eu perco uma parte de mim quando eu tomo uma decisão assim. Eu já tomei decisões assim e estou aprendendo a tomar cada vez menos decisões assim. Mas isso é um processo, né? Porque o self que é civilizado, a parte da gente que é mais civilizada, ela até pode viver bem sozinha, mas vai chegar uma hora que a gente vai se sentir solitário. E não é solitário de, eu estou bem comigo mesmo, é solitário de estar faltando alguma coisa. Do mesmo lado, que a parte selvagem também pode viver bem sozinha, vai chegar uma hora que ela vai querer se relacionar. E isso também é uma coisa comum. Às vezes, quantas mulheres, né, que se sentem, que não conseguem estabelecer um relacionamento porque elas vivem demasiadamente o seu lado selvagem, e aí elas não encontram um parceiro, um alguém que possa acompanhá-las, né? Então, o ideal e o equilíbrio está em saber viver os dois lados, juntos, alimentados de maneira igual, sem simular que um não existe, né? E o mesmo se dá aos homens. Os homens também precisam utilizar o seu lado instintivo para eles poderem ter a capacidade de chegar até a mulher selvagem e ouvir o seu nome. Então, fica muito bem marcado aqui que o verdadeiro companheiro de uma mulher é aquele que quer aprender. Ele supera as seduções artificiais e passa a ficar extremamente interessado em aprender e perseguir o resgate de ideias muito valiosas, né? E é claro que assim, quando uma mulher está ao lado de um homem que não é assim, existem homens que não toleram mesmo essa estrutura dual da mulher e querem tomar esse poder, ou querem muito um feminino que não sofra nenhum tipo de alteração, que seja sempre aquele perfeitinho, né, que ele lide. E aí a autora ela fala, corre para o outro lado se você encontrar alguém assim, porque a mulher já tem dentro da psique dela um Manauí. Então ela também fica à espera, que nem as gêmeas estavam, né? Elas sabiam que aquele era o ideal. Então ela também já tem dentro da psique dela o que é esse ideal de companheiro, de relacionamento. E aprofundando um pouquinho mais nessa questão do nome, o nome é uma coisa muito poderosa em muitas culturas, né? Quando a gente invoca o nome de uma pessoa, quando a gente nomeia uma criança, existem muitas culturas que acreditam que ali você está conotando a própria trajetória de vida e os atributos que aquela pessoa tem, ou vai passar a ter, né? E quando a gente também invoca o nome de algo divino, de algo poderoso, por exemplo, a gente está chamando aquela força para a gente e para se relacionar com aquela força de alguma maneira, né? Então, quando no conto fala-se que para ter aquelas jovens, para desposar aquelas jovens, o Manauí precisa descobrir o nome delas, é importante que nós, mulheres, antes de mais nada, que a gente saiba o nosso nome. E essa foi uma das perguntas que eu mais refleti. Será que eu sei o nome das minhas naturezas? Será que eu sei o nome de cada uma das minhas naturezas duais? Eu me perguntei isso e quando eu fiquei pensando, me deu aquela sensação que parecia algo que não tinha nome, que não tinha dimensão, uma coisa imensa. E aí no livro tem uma parte que a autora coloca assim que
por mais imenso que seja, é como o mar. Ele tem uma certa regularidade nas ondas, nas marés, nas correntes marinhas. Então, quando a gente consegue perceber essa regularidade e dar este nome, a gente descobre os nossos significados pessoais e as nossas belezas, a beleza do nosso selvagem feminino. E é aí que a gente descobre o nosso amor a nós mesmas. E a mesma coisa no relacionamento com uma outra pessoa. Quando você é capaz de nomear toda essa imensidão de uma outra pessoa, você também é capaz de dedicar amor e lealdade. E tem um outro aspecto nesse conto que parece assim que não faz sentido, mas faz muito sentido, é o pai das gêmeas, né? Na psique da mulher existe um guardião que é capaz de garantir a integridade de as gêmeas estarem juntas, dessa dualidade permanecer junta. E o valor que o homem que se apresenta como pretendente, o valor que ele tem que ter para ele poder ter acesso a essa dualidade. E muitas vezes as mulheres, elas não permitem a ação desse guardião, né? O guardião aí é como uma espécie de intuição. Um outro ponto bem bacana, falando sobre o papel do cachorrinho no conto, que também tem a ver com esse self masculino intuitivo, é interessante que assim, o feminino ele tem assim uma facilidade de amar aquele que ama o feminino do fundo do coração, que é espontâneo, que tem essa coisa de perseverar, de não desistir com facilidade, de perdoar com facilidade e de lutar muito, até arriscando a própria vida, né? Então, tem nessa natureza feminina essa busca por esse homem que represente tudo isso. E quando a gente transforma todos esses contextos, quando a gente coloca todas essas qualidades dentro de um contexto da psique, a gente vê que as mulheres buscam nos homens algo que está além do ego, algo que é capaz de captar a intuição e a música profunda e os mistérios da psique feminina, né? Que não fique só ela é assim, isso funciona assim, algo que vá mais além. E eu queria também trazer aqui, para a gente refletir juntas, uma outra questão, né? Que quando a mulher, nesse processo, tanto de se relacionar com outra pessoa, como no seu próprio processo de autodescoberta, quantas vezes a gente não se perde em distrações e desiste, né? Esse processo de manter consciente quem somos, as nossas dualidades, o que é a mulher selvagem, de manter ativa a nossa intuição, é algo que não é assim, comecei isso, descobri o caminho, agora eu sei. Não, né? Vira e mexe, sempre vai aparecer no nosso caminho algumas distrações. E aí é que tá, a gente tem que ter a força do cachorrinho, de chegar a um momento e lutar e defender essa descoberta, esses nomes com toda a nossa força, né? Porque esses pequenos prazeres, essas distrações, elas são traiçoeiras, elas querem manter as coisas ocultas. Cabe a gente a ficar forte e nos permitir levar. Assim como chega uma hora que aparece sempre aquele grande teste, que muitas pessoas até falam, né? Às vezes a gente toma uma decisão em relação a uma pessoa, em relação a nós mesmos, e aí o universo testa, né? Então tem esse grande teste, que é esse estranho de negro que sai do meio do nada para atacar o cachorro. Mas essa é a hora que a gente vai se firmar ainda mais em aprender a nos mantermos fiéis ao nosso conhecimento mais profundo. E isso, para mim, essa parte de de aprender a se manter fiel ao nosso conhecimento mais profundo, foi o que mais me tocou. Foi o que mais chamou a minha atenção nesse conto. Porque se a gente realmente quer ter um relacionamento que vale a pena, a gente tem que se manter fiéis às duas perguntas. O que eu quero e o que eu desejo lá na minha parte mais profunda do meu ser. Então eu convido vocês a fazerem essas reflexões, a continuarem acompanhando Mulheres em Roda e até o próximo encontro, meus amores.